Eu sou a professora Malu, da ETEC Lauro Gomes, e essa é uma apresentação sobre a classificação dos polímeros, segunda parte. Os polímeros podem ser classificados segundo a sua fusibilidade. Eles podem ser termoplásticos ou termofixos, também conhecidos como termorrígidos. Os termoplásticos são polímeros lineares ou ramificados, e eles permitem a sua fusão por aquecimento e solidificação por resfriamento. Já os termofixos têm uma estrutura tridimensional, reticulada, com ligações cruzadas. Eles são insolúveis e infusíveis, ou seja, eles não fundem. Vamos falar um pouquinho primeiro dos termofixos ou termorrígidos. Após o seu processamento, eles vão manter um formato e eles não conseguem voltar à sua forma original. Eles têm como vantagem que eles são rígidos e duráveis. E como desvantagem ele não pode ser reciclado. Os termofixos são comparados a um ovo cozido. Ou seja, após seu cozimento, nós não conseguimos retorná-lo para sua forma original. Aqui nós temos alguns exemplos de termofixos. Por exemplo, o poliuretano, ele fabrica espumas flexíveis, por exemplo, como essa esponjinha de louça, ou rígido, que são, por exemplo, essas sancas, que também são feitas de poliuretano. Outro exemplo são bancos de automóveis, os volantes de automóveis também, que são compostos por poliuretano rígido. Tá? Poliéster, que fabrica tecidos também, eles não conseguem voltar ao seu formato original. Baquelite, que é muito utilizado em cabos de panelas. E resinas epóxi, como por exemplo aquelas colas que tem componente A e componente B. Após elas enrijecerem, depois de ser utilizada, quando misturados, a gente não consegue retornar para a forma original. Já os termoplásticos, eles são comparados com uma parafina que é utilizada na produção das velas. Ou seja, a gente pode fundir a parafina e ela torna um novo formato e se solidifica novamente com essa nova forma. Os termoplásticos, eles são menos rígidos que os termofixos, eles vão amaciar com aquecimento e eles são facilmente maleáveis. Bom, como aplicações dos termoplásticos, como exemplo, nós temos os filmes. Os filmes são aqueles que formam posteriormente, por exemplo, sacolinhas. Então, eles são formatos no formato de filme, que nem aquele filme de PVC que a gente compra para utilizar em cozinha. E depois ele é cortado no formato desejado, como saco de lixo, sacolinha de supermercado. E outras aplicações, utensílios domésticos, como esses plásticos que utilizamos em cozinhas, embalagens plásticas de produtos de limpeza, de cosméticos. Então, temos muitas aplicações aí dos termoplásticos. Bom, os termoplásticos, de acordo com seu comportamento mecânico, eles são divididos em 3 grandes grupos. Então, os grupos são os elastômeros ou as borrachas, plásticos e fibras. Esses termoplásticos, eles também são chamados de resinas. Então, primeiro entendendo o que é um elastômero. O elastômero é uma substância que, quando submetida à tensão, eles se deformam, mas eles voltam ao normal, seu estado inicial. A tensão é removida. Então, imagina um elástico, esses elásticos que a gente conhece, por exemplo, de roupa. A gente consegue esticar, né, que é a tensão que a gente aplica, e quando a gente solta, ele volta ao normal. Então, a gente remove essa tensão quando solta esse elástico. Então, aqui como exemplos, a gente tem a borracha natural, o polibutadieno, o silicone, o neoprene. Então, por exemplo, essas luvas aqui são luvas de silicone, a gente consegue moldar, esticar esse material.
Lembrando que o silicone ele é um termofixo, não termoplástico. O que é o plástico, afinal, que a gente tanto fala? A definição de plástico ela vem do grego e ela significa que pode ser moldado ou modelado. Então aqui a gente tem como exemplos, por exemplo, a poliamida, o nylon, o polietileno tereftálico, que é o famoso PET, que é utilizado em garrafas de refrigerante, de água, o polietileno, que produz sacolinhas plásticas. E as fibras são moléculas que são produzidas no sentido longitudinal, tá? Ou seja, eles formam fios. Esses fios aí, eles são muito utilizados na indústria têxtil. Por exemplo, o poliéster, a poliamida, que é conhecida como nylon. Então, eles inclusive produzem roupas, né, a partir desses materiais. São os tecidos conhecidos como tecidos sintéticos.